Vamos começar outra live com a doutora Leila. Daqui a pouquinho ela já vai entrar aqui. Ô Severino, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Caliane Araújo entrando. Carol Crespo entrando. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, doutora Leila. Estamos aguardando a doutora Leila entrar aqui. Vamos falar sobre fibromialgia. Vamos lá, tudo bem? Doutora Leila, se estiver aí, dá um oizinho para nós. Ela está um pouquinho atrasada. Vamos lá, Celiane, olha isso, portadora dessa maldita doença. Deixa, vamos conversar um pouquinho sobre fibromialgia. A Cristiane também. Boa noite, Cristiane, tudo bom? Vamos lá, só falta a doutora Leila. Acho que eu vou encerrar, vou chamar ela aqui para entrar. Não entrou ainda? Vamos lá, doutora Leila. Joelma Souza, tudo bem, Joelma? Eu vou reiniciar aqui, gente, só para chamar a Leila. Ela deve estar se batendo um pouquinho para entrar aqui. Ah, entrou aqui. Opa, entrou. Tem que pedir para entrar, doutora Leila. Vamos lá. É só pedir para entrar aqui. Isso. Agora sim. Doutora Leila. Vamos começar. Hoje com a doutora Leila. Vamos falar um pouquinho sobre fibromialgia. Boa noite, doutora Leila. Tudo bem? Boa noite, doutor Marcos. Nosso médico entrou aí, ó. Agora sim, tudo bom? Onde você está agora, Leila? Onde que você está? Eu tô bem, agora sim. Tive aí Mas, criado no meio dessa pandemia toda. mas... E acabou que fiquei em casa. Hoje todo mundo tá com medo de quem tem resfriado, né? E aí eu tive que ficar uns 14 dias, ainda tô meio que de molho nessa quarentena, mas tá tudo bem, tudo ótimo. E você? E como é que estão os pacientes com fibromialgia aí? Tô bem, estamos aqui, né? Não tem muita diferença aí o sábado e domingo, um trabalho intenso, né? Ajudando vários locais aí que estão precisando de ajuda, né? Eu trabalho com essa parte de telemedicina, dou apoio aí na questão dos hospitais que estão trabalhando na triagem com o coronavírus, não só aqui no Brasil, fora também, em Amsterdã e outros países, nos Estados Unidos também, né? Mas continuamos os atendimentos aí, né? Ajudando o pessoal e principalmente as pessoas que sofrem com fibromialgia, né? Que é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso papel, a nossa função, né? Poder uma oportunidade para mostrar a termografia como um método de screening, fugindo um pouco, né? Em relação ao coronavírus. A gente vê na China, nos aeroportos, uma vez eu vi você citando,
que as pessoas passam pela câmara termográfica para poder entrar no país de forma tranquila, né? E a diferença térmica, o BTT, antes mesmo eu fiz em mim, como era uma sinusite, eu percebi que tinha realmente uma imagem e uma diferença térmica na região entre os dois olhos, como a gente chama, e aparece muito antes dos sintomas. Até vou mostrar aqui para você rapidinho, depois a gente volta para o tema da... Eu tô aqui Eu estou curiosa para... com aquele sensor Você tem alguma imagem aí de alguém com tipo essa? coronavírus? Tipo essa. Tá tocando alarme aqui, ó. Então, o que acontece? Hoje tem como a gente identificar as pessoas com potencial risco de estar com coronavírus ou com infecção, muito antes até de ter febre, né? Isso que você tem lá, que a gente já passou para você, para a parte da clínica, né? E deixa eu arrumar aqui agora meu celular. E as pessoas estão usando nos hospitais, aí nas clínicas e algumas empresas também, né? Pela evidência que você tem visto nos países aí fora, você está falando que está ajudando o pessoal em Amsterdã e outros países, e tem alguma imagem assim que é semelhante em vários pacientes? Já observou alguma, como por exemplo na fibromialgia a gente observa o sinal do manto, se na sua experiência clínica e de realizar tantos laudos, se você vê algo diferente no pessoal com diagnóstico ainda não comprovado, mas que já tem sintoma ou que não tem sintoma. Então, como você sabe, na fibromialgia, a gente tem alterações fisiopatológicas relacionadas ao sistema nervoso neurovegetativo, o sistema autonômico, né? Então, as pessoas que têm fibromialgia têm distúrbio do sono, têm alterações gastrointestinais, alterações da memória, dificuldade de determinados tipos de atividade. Então, tem várias alterações autonômicas, neurovegetativas, que eram para ser automáticas, né? E que não respondem de uma forma muito adequada. A intolerância ao frio é uma delas. E isso modifica a temperatura da pele, que a temperatura da pele também é uma resposta autonômica, uma resposta neurovegetativa, né? Então, no ambiente quente, a gente apresenta uma vasodilatação, no ambiente frio, a gente faz uma vasoconstrição, e esse sistema ele não funciona muito bem no fibromialgico. E quando tem um quadro de infecção, como é o do coronavírus, ou mesmo outro quadro infeccioso, existe também uma desautonomia, né? uma resposta vasomotora diferente no quadro de infecção, que ele modifica a distribuição térmica ou a distribuição da temperatura no corpo humano. E esse software que eu te mostrei, ele faz uma identificação automática através de um algoritmo. A gente não consegue fazer a detecção sem usar um algoritmo para identificar quem tem risco de infecção, não. A única forma de fazer de forma objetiva seria aguardar a pessoa ter uma febre de 37,8 ou 38 graus, assim, para mais, né? Só que a maioria das pessoas não tem isso, né? 20, 40% das pessoas hoje estão contaminando outras sem saber. Então, não existe uma maldade assim, de alguém sair contaminando os outros. Não, às vezes a pessoa não sabe. Saiu agora estudos aí em hospitais, até do próprio corpo médico, de enfermeiras, que fizeram o exame para a Covid, na fase que elas não sentiam nada, e estavam positivas já, imagine. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter outros meios para fazer esse diagnóstico. E nas duas situações, tanto na fibra, isso que você me perguntou no começo, né? E do coronavírus, a termografia ela não é um diagnóstico definitivo. Ela não diz que a pessoa tem aquela determinada doença. Então, assim como outros exames, ela é complementar à avaliação clínica. Então, quando a gente identifica aquele sinal do manto, aquelas alterações na fibro,
tem que ter uma avaliação médica seguida, né? Tem que ter um médico ou já avaliando essa pessoa, ou vai ter que avaliar para confirmar os dados clínicos. Né? Porque a gente está trabalhando simplesmente com uma imagem, não como uma... A gente tem que estar tirando a história clínica, vendo as outras situações. E no caso da febre, só para concluir, deixa eu deixar você falar. Aí, no caso da febre também, na hora que ele identifica um padrão que é pré-febril, padrão de infecção, aí vem toda a avaliação médica. Então, sempre vai ter que ter uma avaliação médica. Para perguntar se a pessoa está com falta de ar, se está apresentando calafrio, se teve diarreia, se teve dificuldade, se está com fadiga. E aí vem a necessidade de outros exames complementares. Então, é a mesma situação convencional. Então, não temos nada, não existe uma solução mágica, e sim um aperfeiçoamento da avaliação médica nossa do dia a dia, né, Leila? E é difícil avaliar o paciente com fibromialgia, né? Marcos, o interessante, eu acho que o pessoal ficou um pouco decepcionado com a imagem termográfica em relação à fibromialgia, mas é exatamente isso que você está comentando. Por exemplo, a gente vai fazer um ultrassom, eu trabalho ainda em linha de frente, você sabe, como anestesista, e linha de frente para urgência de um modo geral. A pessoa tem ali uma linfoadenite, né, aqueles linfonodos da região do apêndice inflamados, no ultrassom. Então, o médico vai lá e diz, não, eu vou querer agora, é bom correlacionar com a tomografia, né? E com a clínica. A coisa que quem dá o laudo de ultrassom, por exemplo, um apendicite de uma criança, diz. Então, a gente, né, e você especificamente trabalha com essa parte mais de laudar, é a mesma coisa. Só que a gente já observa, né, algumas desautonomias que leva a crer que normalmente os pacientes já vêm com um diagnóstico, porque já passaram por reumatologista, já fizeram os diagnósticos diferenciais de lúpus, de artrite reumatoide, e aí já sabe que o exame para essas doenças está normais, porém a dor é intensa, existe fadiga, depressão, dificuldade de sono, é uma das coisas que mais incomoda, porque essa semana eu descobri, a gente pode falar a droga, né? O Zolpidem, duas pacientes, uma com insônia e outra com fibromialgia, usando o Zolpidem e desenvolvendo sonambulismo, um distúrbio do sono. Eu não conhecia esse lado, é um indutor do sono, ele não produz o sono fisiológico, simplesmente coloca para dormir, né, como muitas drogas anestésicas, e a manutenção do sono precisa ser acompanhada por outras medicações. Mas eu queria enfatizar muito em relação ao manejo da dor. É preciso fazer essa neuromodulação, porque quando tira a dor, 70% das pacientes levantam da cama, melhoram da depressão, o que eu tenho observado clinicamente, voltam a fazer a principal coisa que elas precisam fazer e não conseguem no dia a dia, que é gerenciar a sua vida de um modo geral, até com serviços caseiros, e realizar atividade física, que hoje já existe atividade física específica, que é a atividade física aeróbica, que a gente sabe que responde muito bem à fibromialgia, mantendo a medicação. Eu faço já terapia venosa para fibromialgia, com algumas medicações, como lidocaína, e tenho utilizado muito a ketamina, por conta dos receptores, que é uma droga bem utilizada na anestesia, mas uso em pequenas doses, como já existe estudo mostrando que é um arsenal terapêutico importante quando o paciente não responde e já está tendo efeitos colaterais que podem lhe prejudicar, como, por exemplo, o sonambulismo com o uso do Zolpidem. A pessoa acorda, vai na cozinha, faz comida e apagada, completamente apagada. E as pessoas... É até perigoso, né? Manusear fogo. Imagina se a pessoa tiver vontade de dirigir e sair dirigindo em sonambulismo. Por isso que é importante estar muito
atento, ter um médico como você, né, acompanhando o paciente. Então, a gente tem a gente vive um mundo hoje com uma ansiedade muito grande. As pessoas querem É, uma resposta rápida, quero já uma querem achar que aquele tratamento é o melhor, é o único e que vai resolver tudo, ou aquele exame, e as pessoas não entendem que é um processo, né? Um processo. Então, cada situação clínica ela tem que ser muito bem avaliada pelo profissional de saúde. Então, tem que ter calma. Por exemplo, se o médico, por exemplo, pede um ultrassom ou está pedindo uma ressonância, não significa que ele está querendo fechar um diagnóstico. Muitas vezes ele pode estar querendo excluir outras doenças. Assim bom. como no caso da medicação que você colocou, né? Não existe uma medicação que vai ter o mesmo efeito igual em todo mundo. Existem doses, existem fases, existem interações medicamentosas, existe a questão da farmacogenética, que as pessoas respondem de uma forma diferente, né? Eu aproveito a live aqui para dizer para as pessoas, calma, gente, tá? O tratamento da fibra tem que ir com calma, escutando o profissional, né? Mesmo agora com esse afastamento, com essa distância que se criou, gente, não fiquem distante dos seus médicos, não fiquem distante, né? Os pacientes que estão aqui da Leila, os meus, dos outros colegas, né? Porque há uma necessidade que as pessoas mantenham o tratamento, mesmo à distância, e isso significa que existe a necessidade de estar revendo essa medicação para não ter efeitos colaterais, né, como a Leila comentou aqui, na questão do sonambulismo. Então, agora é o momento de vocês prestarem muita atenção e não largarem o tratamento. Fiquem atentos ao tratamento, né? E aproveite que alguns médicos estão fazendo, até dando esse apoio por telemedicina. Não sei se a Leila está fazendo isso. Como é que você está fazendo atendimento dos Eu pacientes, Leila? medicina, tratamento de apoio com psicólogo. Certo. Na Eles conseguem fazer por telemedicina, fazendo à distância? Estão conseguindo? sistema é um software que a gente consegue fazer por telemedicina e também via WhatsApp, videochamada. A gente manda um link para a pessoa, ela dá o aceite, né, conforme o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina regulamentou, e daí a gente começa com essa conversa e quando precisa, que está na fase aguda, O nós atendimento presencial mesmo, né? liberados para Claro. atender como se Isso visse que é importante os pacientes saberem disso, que os médicos estão atendendo, eles estão dando assistência, seja por telemedicina, mas na necessidade de avaliação clínica, né, reavaliar, porque a gente sabe que, por exemplo, a fibromialgia que é uma doença crônica, e nem tudo que dói na pessoa está relacionado à fibromialgia. Pode ter outras situações, inclusive situações agudas, né? As pessoas podem ter uma lombocetalgia, pode ter uma doença cardíaca, pode ter outras doenças dolorosas que não são necessariamente relacionadas à fibromialgia. E essa avaliação tem que ser feita por uma avaliação médica para constatar uma segurança maior em relação ao tratamento, né, Leila? Então, isso, os pacientes têm que estar atentos a não largar o tratamento, mesmo estando um pouquinho mais afastados aí dos profissionais de saúde. A gente não está querendo afastamento, a gente está querendo cuidar dentro do que é permitido, do que é viável, né? E também na necessidade, as clínicas estão todas agora preparadas aí para um atendimento com máscaras, com mais cuidados em relação com luvas e tudo mais, para que as pessoas não se contaminem, inclusive até com a câmera termográfica lá para identificação de quem tem infecção ou não, né? Até tinha uma perguntinha, Leila, já não vou deixar passar aqui, ó, que até achei interessante, que pergunta assim, ó, a Cristiane, ela pergunta, a verdade é que quem tem fibro tem dificuldade de ter febre? Então, é assim, o que acontece no fibromialgico, alguns deles podem ter realmente uma diminuição da atividade metabólica. Alguns são hipometabólicos, não dá para generalizar. Isso significa que o valor de temperatura deles é mais baixo do que a média geral. Então, o valor para se sentir mal com febre também é menor. Então, não é que eles não têm febre, eles vão ter febre, só que quando se fala em febre, geralmente se define na medicina o valor de 37,8, por exemplo. 37,8 é febre. E aí depende, você como anestesista, você sabe, depende do local, né? É oral, é timpânico, é na testa, na axila. Cada lugar desse também já é uma temperatura diferente. Então, o que acaba acontecendo é que no fibromialgico ele evolui para febre até com valores menores do que a gente está esperando.
E, Ou então, no Feverify que a gente usa lá, ele já detecta alteração febril, independente da pessoa chegar numa temperatura mais alta. Ele vê que existe um grau de infecção, tá? Mas é verdade, no fibro tem que ter um pouquinho de cuidado, mais atenção, valorizar um pouquinho mais a questão da temperatura. Mas não é uma coisa que dá para, como se diz, generalizar em todas as situações de fibromialgia. Existe a não, não. possibilidade de. Né? É porque o que a gente observa é uma diferença muito grande de sintomatologia, né? No início É. dizia é idoso, a doença, tem febre, tem tosse. Essa semana eu estava conversando com um colega e um deles teve. Então toda a família quis fazer uma tomografia, não quis mais nem fazer o exame porque está difícil de fazer. Uhum. E, por incrível que pareça, a única que não tinha sintoma, ela já tinha alteração pulmonar, Tá com vendo? a alteração da tomografia Quer dizer, característica. ela não tinha sintoma ou ela não manifestava, né? Mas eu acho Mas que muitas dessas pessoas já sentem alguma coisa e a gente vê isso, percebe isso na dor, né? A gente vê não pessoas que tinha têm um nada, esforço nem físico enorme, que eram para estar com muita dor, mas elas têm uma resistência maior, uma tolerância maior à dor, ou estão numa fase psicologicamente muito bem, né? E isso influencia na inibição da dor e dos sintomas também, de modo geral. Então, essas pessoas, existem pessoas pré-sintomáticas ou com poucos sintomas que, na verdade, estão infectadas, né? exatamente. Aí é que tá, né? O ficar em casa, essa semana é a Uhum. fase de tratamento, né? Conforme os infectologistas que estão à frente disso e estudando muito mais. Então, essa fase de achatamento é a mais perigosa, porque vai ter justamente gente que tem sintoma, não tem sintoma nenhum e vai estar transmitindo. Aqui foi obrigado, a partir de quinta-feira, o decreto já está valendo, mas as Tá. pessoas precisam usar máscara. Isso. Onde você está, Leila? Explica para nós aqui, acho que o Eu estou pessoal. em Pernambuco, cada estado está tendo uma maneira Uhum. diferente, né? Então, por isso que eu estou especificando aqui o que está sendo feito, né? Que está sendo aberto às clínicas, justamente para esses pacientes. Eu estou atendendo bastante paciente fibromialgia por conta da ansiedade e estresse, Uhum. manejando essa dor. Eles têm melhorado. O que eu acho mais importante é uma frase, um livro que eu estou lendo: a sua dor é sua. Então, você tem o direito de escolher, né, Marcos? A gente não está aqui dizendo que nós somos os mais certos, mas na medicina tem tratamentos e tratamentos, e todos, nosso papel é informar para que a pessoa tenha o direito de escolher como quer se tratar. Se não está Uhum. melhorando, né, as medicações convencionais, tem mais do que o direito de procurar um médico que tem uma outra linha de abordagem. Hoje a gente já tem também, além da atividade física, que é excelente, é quase como se tomar uma hora depois uma liberação maciça de endorfina, que é aquele hormônio de sensação de bem-estar. A gente já está iniciando, eu sou prescritora da cannabis medicinal. Aqui Olha em só. Uhum. tem uma associação que eu sou colaboradora, inclusive para pesquisa também, que é a Brace. Eles Uhum. produzem lá em João Pessoa, né, o cannabis que antes era tão difícil, porque só tinha mais laboratórios e vendia importada, a droga era cara e tinha Sim. uma burocracia muito grande. Hoje já facilitou, então o cannabis medicinal também vem como uma droga e um arsenal terapêutico nos casos em que as drogas para dor crônica, de um modo geral, além de câncer, fibromialgia, mas na fibromialgia se encaixa bem porque ajuda no sono, ajuda na depressão e principalmente a CBD, né, que Uhum. com pequena dose de THC, que seria aquele que vicia, mas a Anvisa liberou no Brasil. Uhum. Existe uma burocracia muito pequena hoje. Se você se Sim. associar a essa Abrace, eles mandam o remédio para você. Você paga um valor X e barateou muito, né? O custo ficou bem menor. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam, porque
A preocupação maior, Marcos, dessas pacientes que eu tenho observado é aquela fase que já não se aguenta mais, não Uhum, dorme e chega uhum, numa fase que pensa em desistir da vida. Essa é a fase mais perigosa. Então, sim. foi muito válido aqui ser aberto às clínicas e consultórios que lidam com esses pacientes, porque realmente não pode parar o tratamento, né? E E com se o cannabis, o pessoal tem que entender que é cannabis medicinal, então tem que considerar como uma medicação mesmo. Então, não misturar muito com aquela coisa do popular, não tem nada a ver com fumar, nada disso. Não, questão ele é prescrito pelo profissional médico, tem doses para ser trabalhadas, tem combinações, né, de THC, tem CBD, tem que ser acompanhado. Então, é um tratamento como qualquer outro convencional, tipo convencional, porque no qual você tem que ter uma prescrição, tem que ter um acompanhamento, existe efeito colateral se abusar da dose, então tem que ter um controle médico e é uma coisa normal como qualquer outro tratamento. E hoje vem com abrindo muita oportunidade de recuperação dos pacientes com fibromialgia. Então, vem trazendo um controle melhor da dor deles, né? Aliviando mais a tensão também, a preocupação, porque ele atua não só na questão da dor, da fibromialgia, da dor disfuncional, mas ele também atua na dor neuropática, quando às vezes o paciente tem associado outras doenças musculoesqueléticas ou neurológicas. E é bastante interessante, é uma combinação bem interessante. Mas, como a gente comentou lá no começo, não é igual para todo mundo, não é a mesma dose, não significa que não vai ser uma medicação de arrancada já, de primeira, é se a pessoa não fez um tratamento convencional ainda, se a pessoa não fez uma investigação ampla, né? Então, é uma coisa que não pode chegar lá para o médico, eu quero fazer esse tratamento por isso, porque eu vi na televisão, eu vi no jornal, não, calma, tem que ter todo o começo, né? Reavaliar o diagnóstico, reavaliar os tratamentos que ela fez, por que deu certo, o que não deu certo, né? E quem sabe ela ser realmente um candidato para esse tipo de tratamento novo. Mas estão coisas interessantes, né? Porque está surgindo tratamentos novos para fibromialgia. E a classe médica está dando mais atenção agora para o paciente com fibromialgia pela questão da documentação, né, Leila? Porque na hora que você vê uma documentação, por exemplo, termográfica, que documenta a doença, a presença da doença, você tem a obrigação ali de estar melhorando essa pessoa, revertendo esse quadro, reabilitando. Eu gosto de falar muito dessa palavra, reabilitação, né? Porque a fibromialgia está lá presente, é quase como uma doença crônica, tal, mas existe a forma de você reabilitar essa pessoa, botá-la para uma atividade mais adequada ou mais junto à família e tirar ela do isolamento, de um quadro de depressão, né? Fazer com que ela volte a uma atividade física. E você comentou da atividade física, existem atividades físicas específicas que melhoram a atividade autonômica, melhora o metabolismo do corpo humano, já que eles têm um metabolismo um pouco reduzido, né? Então, existe uma série de coisas que dá para trabalhar ainda mais com você que é especialista com a fibromialgia, né? foi bem lindo assim o caso dela. Ela respondeu muito rápido, é aquela coisa É, o que a gente está tentando aqui. Eu faço também a parte em relação à pesquisa e ozonoterapia. Então, associar as duas terapias, ozonoterapia e a terapia venosa, porque o ozônio ele modula muito as citocinas da dor. E ela, no mesmo dia, já estava bem. Eu falei, então agora você vai para casa, vai descansar. E assim que você tiver condição, porque a medicação, a ketamina deixa um pouco tonta, você peço para ir acompanhado, tudo um cuidado, né, dentro da clínica. É um paciente que eu fico em cima, atendimento único mesmo, específico. E aí à noite ela já mandou um vídeo para mim dançando. ah, Ela que estava legal. Agora sim ela pode começar a fazer uma atividade física, né? E às vezes a pessoa, ela escuta assim, ó, toma essa medicação e vai fazer atividade física, mas às vezes ela não está compensada ainda. Então, apesar da atividade física ser uma boa indicação para o fibromialgia, você tem que primeiro compensar ele, tem que tirar ele da fase que ele pode estar agudizado, da dor, ele pode estar
descompensado, então tem que compensar ele para poder fazer atividade física. Né, eu estava vendo aqui a Caliane e a Ciene que perguntando sobre atividade física, que não consegue fazer. Não, primeiro, não é sair fazendo atividade física, né, Leila? Primeiro tem que ver, né, pode fazer o tratamento de ketamina, é uma opção, né? Ou tem que compensar a pessoa para que ela possa fazer atividade física, né? E a atividade física ser uma moduladora dessa dor, que faça que a pessoa tenha menos crise, que sustente aquele tratamento medicamentoso por mais tempo, ou que reduza toda aquela quantidade de medicação que a pessoa está fazendo. Mas é um passo a passo. Eu me lembro, é muito parecido com a questão da obesidade, né? O pessoal acha que, eu estou obeso, você correndo amanhã. Não vai dar certo, vai ter lesão, vai estar cansado. É um processo de pouco a pouco é gradativo, gente, é gradativo. Então, é uma boa opção, sempre vai ser, para qualquer tratamento, não, para o diabetes, qualquer doença, sempre atividade física é recomendado. Mas ela nunca é uma terapêutica de arrancada, assim, sai correndo que você vai melhorar. Você pode piorar, e piorar a dor, né? Tá, gente? Não desistam de fazer atividade física, mas não tenham esse preconceito. O que precisa ali é um suporte primeiro para sair dessa crise. Né? E aí tem várias opções, como a doutora Leila está comentando com a gente aqui. Tem muitas que nem conseguem. Então, tem gente que não vai conseguir. Vai demorar muito tempo para fazer alguma coisa. Porque atividade física, a gente está fazendo atividade física aqui, ó. Eu estou me movimentando, estou mexendo a cabeça. É uma atividade física. Então, atividade física tem vários níveis, né? Agora, exercício físico, quando fala em exercício físico, existe uma prescrição lá do profissional do movimento. O fisioterapeuta, o educador físico, ele vai fazer uma prescrição, que é a quantidade, a frequência e a duração. Né? Então, você vai fazer uma vez por semana uma caminhada, ou sei lá, vai fazer tal tipo de exercício por 30 minutos. Na outra semana vai para 45. Ou não. Existe uma prescrição, que não é o médico que acaba fazendo isso, então tem o profissional já do movimento, que ele vai trabalhar também. É como se fosse cada um somando a sua parte. Assim como tem a prescrição da psicóloga, com exercícios, né? Às vezes, auto-hipnose, ou de mentalização, tem de relaxamento, né, Leila? Sim, claro. Tem aqui um personal que tem ajudado muito. Ele tem fibromialgia, que é raro, né? Você sabe que é bom informar, porque tem gente que não sabe nem o que é. Fibromialgia é uma doença, é uma dor crônica, que dói tudo, é uma alteração da resposta do organismo à dor e que acomete mais mulheres entre 30 e 50 anos de idade. A maioria é mulher, de 10 entre 9 pessoas são mulheres nessa fase, e que este fisioterapeuta tem. Então, ele começou a fazer lives nessa época, agora, daqui de Pernambuco, orientada para quem tem fibromialgia. Outra coisa que eu queria ressaltar é a parte de suplementação e alimentação. Todas as coisas se complementam. Nos pacientes, a maioria sempre é necessário um emagrecimento. Você sabe como a gordura, que é a gordura marrom e a gordura branca, ela faz parte desse processo inflamatório, dessa desautonomia, né? Porque ela produz dor, produz citocina inflamatória. Então, o emagrecimento é importantíssimo, como forma também de tratamento. Eu sei que... Eu quero ver, até aproveitando, olha a gente está falando aqui como médico, a gente sabe que tem muita coisa, muitos detalhes nisso, não é tão simples como a gente está falando. Porque olha só a pergunta que a Cristiane falou aqui, ó. Quem faz bariátrica, Lila, tem maior probabilidade de agravar as dores devido à baixa absorção de vitaminas ou hormônio? Tem, né? Você vê, então até a perda de peso tem que ser monitorada pelo médico. Às vezes tem indicação de fazer uma bariátrica, né? Ela pode ter um risco de agravar um pouco mais a dor ali, mas ela vai ter um benefício a médio e longo prazo. E aí os cuidados nutricionais vão aumentar mais ainda, né, Leandro? Mas você vê como não é simplesmente emagrecer, eu sair correndo, né? E para fazer esse cuidado, tem que ser colegas médicos que realmente estejam interessados em tratar os seus pacientes com fibromialgia.
né? Então, se você, o profissional que vai trabalhar com fibromialgia, ele tem que estar muito aberto a trabalhar em equipe, saber que tem Sim. que ter profissionais do movimento, tem que ter profissionais da nutrição, profissionais da psicologia para poder dar o suporte, saber que não é só prescrever e mandar a pessoa correr que vai resolver. Então tem que ser são médicos que têm que ter uma atenção especial aos pacientes, tem que amar os pacientes porque são pacientes que vão estar a longo prazo com esses médicos. Não é uma coisa de prescrever e tchau, prescrever e tchau, porque isso não é o tratamento da fibromialgia, né? Fibromialgia, ela você tem que estar mais participativo do que da vida do paciente. O que ele faz, qual que é a necessidade dele, em que estágio de ansiedade que ele está passando naquele momento, o que ele já fez, né? Que deu certo, que não deu certo. Daqui a pouco pode ser que precise repetir alguma coisa, a outra realmente pode deixar de lado. Aí vai ter pacientes obesos, pacientes magrinhos, pacientes que comem bem, pacientes que fumam, né? Pacientes que fazem direitinho. Então, é uma reeducação da saúde como um todo, do sono, da Sim. alimentação, e depois tem toda uma parte de medicação. Então, é de um extremo ao outro, de coisas da saúde a tratamentos assim altamente sofisticados, como você está colocando. Então, tem que ser um médico bem aberto a escutar o paciente, né, Leila? É uma consulta que demora mais, que faz Sim. parte entender o paciente. Não ficar lá escutando só por compaixão, não É, é isso, é para realmente resolver o problema dele, né? Porque não é questão, é, a gente não trabalha em cima de compaixão, que não é o correto, não é isso, mas sim de poder ajudar a pessoa a ter uma vida normal, porque você tem vários resultados, já vi várias pessoas que passaram fases críticas na vida, com muita dor, com muito internamento, com muita medicação, problemas trabalhistas, problemas familiares, e daqui a pouco elas conseguem melhorar, conseguem sair disso. Não é? Então, é uma questão de ajuste que depende da participação de todo mundo, inclusive do paciente também, né? e muita disponibilidade do médico, né? Porque numa Sim. hora dessa, eu sempre durmo entre 10 11 horas e sempre estou ligada no meu direct. Recebo muitas queixas, pessoas chorando. Então, são pacientes, precisa ressaltar, que têm um emocional, a parte emocional diferente. Então, né, por conta das dores crônicas, fibromialgia, e eu acabo fazendo essa ajuda pelo direct, né? Nos é Uhum. permitido isso, principalmente nessa fase, em relação. E aí eu já nem converso muito, já sei que está difícil. Amanhã vai lá na clínica, eu estou lá, posso te ajudar dessa forma, porque são pessoas que já passaram do seu limite de suporte da dor, né? E precisam dessa ajuda muito rápida para evitar um êxito letal, como uma tentativa de suicídio, porque são pacientes que têm as medicações em casa, principalmente benzodiazepínicos, e é preciso ter muito cuidado com isso, chamar a atenção de todas, vale a pena. É uma doença que, não tem esperança? Tem esperança. A gente citou aqui várias outras formas de você tratar. Tem pessoas que têm uma resposta bem legal com relação a isso, então não deixe de ter esperança, porque o fato de ser considerada a dor misteriosa, de não ter uma causa, mas existe tratamentos complementares, existe o tratamento associado ao tratamento convencional. A dificuldade, a gente sabe, Marcos, dessas mulheres é principalmente o médico que vai dar o laudo, porque a Previdência aceita o laudo do reumatologista. Mas é preciso saber que um clínico, né, eu também que faço essa parte, tem como a gente ajudar, né? Não é só simplesmente a pessoa não é um laudo, a pessoa precisa desse acompanhamento mais de perto, não é passar um remédio, principalmente tarja preta, e voltar daqui a 30 dias, porque a gente sabe que tem muita oscilação no meio, principalmente com relação a dificuldades emocionais que as pessoas enfrentam, como todos enfrentamos no dia a dia, mas desencadeia a crise, é o que eu tenho observado.
com essas pacientes. Né? Isso. E chega uma hora que vai o choro mesmo, elas se desesperam, se irritam muito. Imagino Uhum. que é você ter dor 24 horas. Né? Já É uma pessoa mais propensa à depressão por causa da dor crônica, né? Acho que toda dor crônica, imagine, sei lá, cutucando, cutucando, mas o corpo inteiro, o tempo todo, o tempo... A pessoa, claro, ela vai ficar mais irritada, vai se incomodar mais, vai ter dificuldade do sono, vai ter depressão, mas isso tudo tem que ser identificado pelo médico, tem que ser já bloqueado desde o começo da doença. Não pode deixar a coisa evoluir, piorar, né? Sem tratamento, ou achar, não, vou abandonar o tratamento, desistir de tudo. Gente, tem bons profissionais que escutam, que tratam, que têm interesse em resolver, tá? É, uma outra coisa que eu ouço muito é eles falarem assim: ah, fibromialgia é uma doença invisível. Tem que cuidar com essa palavra invisível, que não é invisível. É é tão invisível invisível. tipo assim, não tem diagnóstico, não tem tratamento, ninguém vê, não existe, é psicológico. Não, ela tem que ser visível. Então, a fibromialgia, ela é visível, sim. Ela é visível, ela é rica de sintomas. Ela é totalmente, uma pessoa normal é totalmente diferente de uma pessoa com fibromialgia. Então, não é invisível. Não, o fibromialgico, ele não passa desapercebido quando ele está em crise, quando ele está fora de tratamento, né? Então, a fibromialgia é uma doença visível, é possível documentar alterações neurovegetativas em relação ao calor e frio pelo método de termografia, que é um meio de documentação, mas, independente disso, existe um tratamento para ela. Existem vários artigos no mundo inteiro mostrando tratamentos, técnicas diferentes, vários mostrando que são combinações de tratamentos para chegar numa reabilitação desses pacientes, né? É importante que os familiares deem esse apoio para o paciente com fibromialgia. E a gente o médico sempre vai ficar atento com a depressão, porque não é simplesmente a dor. A dor é a manifestação final, é como se diz, é o vetor da doença. Então, tudo resulta em dor. Mas o que provocou a dor? Qual que é a ação? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Né? Como é que está a parte emocional dela, a parte do trabalho do dia a dia dela, a alimentação que ela está fazendo. Então, tem outras coisas que podem influenciar na dor. Então, o trabalho que a Leila faz e outros profissionais também que trabalham com fibromialgia, a sério, eles tratam a dor, mas eles sabem que a dor é só uma consequência final. Então, tem muitas coisas que vão desencadear a dor que pode ser trabalhado, né? E é isso que é a recuperação da pessoa com fibromialgia. É em cima de fatores que perpetuam ou que provocam a dor. E não simplesmente tirar só remédio para a dor. Não é isso. Né? Se Tem fosse uma assim, pergunta. o opioide tirava a dor e acabou, né? Ah, toma só opioide, ceda lá, e aí? A pessoa vai fazer o quê? Não é por aí, Sim, né? não é bem por aí. Aliás, quando elas vêm com 4 medicações e nenhuma delas fazendo efeito, muitas vezes fazendo efeito colateral, né, como essa do sonambulismo, e ela não se identificou como sonâmbulo, e aí que É. está o perigo, né? Você pode mexer em coisas, por exemplo, em fogo, sem estar ali consciente do que está fazendo. Né? E o remédio da dor, esse remédio da dor, o opioide, ele pode mascarar outros sintomas, né? Então, à medida que você vai sedando demais o paciente, você mascara outros sintomas. Então, por exemplo, as pessoas com fibromialgia, elas têm que ter muita segurança com o profissional médico delas, se já foi excluído outras doenças, porque tem várias doenças que dão uma dor no corpo inteiro. A esclerose múltipla faz isso, a própria poliartrite faz isso. Então, tem doenças reumatológicas, inflamatórias das articulações, dos tendões, algumas até negativas para a inflamação numa fase inicial, e que dão dor no corpo inteiro e que não pode ser tratadas da mesma forma como se fosse fibromialgia. Então, tem doenças que têm tratamento com anti-inflamatórios, com corticosteroides, com imunobiológicos, etc. Tem doenças que têm tratamentos específicos, né? Então, nem todas se encaixam com fibromialgia. E tem a mistura, pessoas que têm essas doenças reumatológicas, mais a fibromialgia. Então, isso tem que estar muito claro. O diagnóstico é super importante. Vocês que participam, né? Eu estou vendo várias pessoas aqui dos grupos da Associação de Fibromialgia.
boa noite a todos, né? Mas se vocês conversarem entre vocês, no grupo de apoio, no grupo de ajuda, vocês vão ver que cada uma, eu falo cada uma porque 90% são as mulheres, né, que sofrem de fibromialgia, nenhuma tem uma história igual à outra. Nenhuma. Exato. Todos têm um sofrimento, tem aquela mas a dor é um pouco diferente. E esse pouco diferente que a função do médico está ali entendendo, descrevendo e direcionando um tratamento diferente. Então, o tratamento que deu certo com a sua amiga não significa que vai dar certo com você. Se ela conseguiu rápido, talvez você demore um pouco mais. Se ninguém conseguiu, não significa que você também não vai conseguir. Então, calma, gente. Tem que ter muita paciência, levar a sério isso aqui, né? A dica é assim, gente, leve muito a sério aqueles 2 meses iniciais do tratamento. Então, vai começar lá com a doutora Leila. Ela vai pelo menos 2 meses para ajustar, 3 meses para ajustar, mas tem que ser rígido, acompanhamento na medicação, porque tem uma certa fase inicial que é de acerto e erro. Acerto e erro, que às vezes o próprio profissional, e nem a gente não vai saber mais ou menos como o paciente vai reagir àquela medicação. Então, a gente trabalha em cima da experiência do profissional. Já usei esse tipo de tratamento, já funciona assim, você se encaixa com aquele tipo de situação clínica, e aí é feito um teste e erro. Né? Muitas vezes acerta, algumas vezes não, algumas vezes tem que diminuir um pouquinho a dose, ou tem que aumentar a dose, prescrever o exercício lá para frente, ou já começar com um complemento psicológico no começo, né? Ou complemento psiquiátrico, às vezes o paciente não entende, mas eu não sou louco, eu vou para psiquiatria. Não, às vezes tem medicações, casos mais complexos, que há necessidade também de um psiquiatra, mas não significa que todos vão precisar de psiquiatra. Tá? Então, escutem muito os médicos, escutem muito a doutora Leila, né? O pessoal que está no Recife, que faz tratamento junto com ela, o pessoal do João Pessoa, Nordeste, que procura ela, para entrar numa coisa bem séria e seguir a risca como tem que ser, né, doutora Leila? Sim, sim. Eu queria só responder uma pergunta aqui, de um modo generalizado. Claro, né? Muito preciso entender que tem pessoas que têm fibromialgia e reumatismo, e artrite reumatoide, né? E a medicação prescrita, a gente não pode aqui falar, tá certo, tá errado, justamente já com o que você falou, cada um responde de uma forma diferente, a abordagem médica tem que ser diferente para cada pessoa, né? Eu tenho, por exemplo, a minha nutricionista que trabalha comigo, ela tem artrite e tem lúpus. Então, ela hoje toma apenas uma medicação baseada, porque procurou tratamentos complementares. E ela é técnica de enfermagem, mas ela começou a fazer nutrição para ela se tratar, porque ela viu que ninguém adotava as medidas alimentares. E foi com as medidas alimentares que ela conseguiu sair de inúmeras medicações, inclusive o corticoide, por fazer uma alimentação menos inflamatória, que a gente sabe que existe recursos alimentares para diminuir o grau de inflamação dessas doenças. E eu acho outra coisa que eu ressalto muito, além de todos os profissionais ajudando, né? Que eu já estava explicando para vocês, que tem um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, quer dizer, não é ter um monte de profissional, mas tem que ser profissionais que se comunicam. Então, a doutora Leila, né, e outros médicos, eles se comunicam, ela conversa com a psicóloga, ela tem uma resposta da psicóloga, vê se vai trocar uma ideia com a nutricionista para ver se está tendo uma dificuldade, vai falar com o educador físico lá, por exemplo, se ele está tendo dificuldade da pessoa fazer atividades, precisa aumentar a dose. A gente chama isso de tratamento interdisciplinar. As pessoas, os profissionais conversam. E uma outra coisa importante nesse interdisciplinar é as associações de fibromialgia, né, Leila? Porque ali as pessoas... Para que servem as associações? São grupos de pacientes com fibro que eles têm que se encontrar. Eles devem se encontrar, façam live entre vocês, conversem, façam grupos lá no Zoom, né, que tem o Zoom que se reúne as pessoas, para trocar experiência, ver o que está acontecendo. Né? É muito bom o paciente escutar a história de alguém que já melhorou da dor, que já saiu da fase de crise. Né? Mesmo que ela não consiga chegar naquele mesmo profissional, mas só o fato dela escutar, dela estar participando de outras pacientes que já tiveram uma experiência semelhante, que já tiveram uma melhora, né? Até peço para o pessoal dos grupos de fibromialgia
que faça essas reuniões de forma mais constante, com pessoas que acabaram de ter o diagnóstico, que ainda estão com medo, não sabem exatamente o que é a fibromialgia, para mostrar para elas que existe uma esperança, existe um tratamento, que existe como fazer uma reabilitação, né? Então, esses grupos são muito importantes. E nós, como médicos, nós profissionais de saúde, a gente pode estar participando, pode estar ajudando, pode estar orientando, mas é muito importante que vocês também se reúnam, independente de nós profissionais estar fazendo parte ou não, para que troque experiência entre vocês. Isso, já que é uma situação que envolve várias áreas, vários contextos, né? Não é uma ferida na pele, mas é uma ferida, às vezes, na alma da pessoa, é uma ferida ali no dia a dia do trabalho, uma coisa familiar. Então, tem que abrir, tem que conversar, né? Tem que expor os problemas. E quando a pessoa começa a expor, ela começa a raciocinar melhor, ela começa a entender melhor. As pessoas não podem ficar só guardando aquele sentimento, aquele sofrimento para elas e achar que ali na hora da consulta com o médico, seja lá 40 minutos, uma hora, é pouco ainda, né? E o profissional não vai poder ficar o dia inteiro, mas mesmo que fosse 2 horas, 3 horas, ainda é pouco. Então ela tem que estar o dia inteiro, tem que estar durante as semanas, uma vez por semana, conversando com os colegas, trocando ideias com as pessoas que estão passando pela mesma situação. E especialmente nos grupos de fibro, convidar essas pessoas que já tiveram uma recuperação melhor para que elas sirvam de exemplo para as demais, né? Não para passar um tratamento, não isso, né? Olha, eu tomei isso, melhorei. Não, não é isso. Para trocar experiência, mostrar como foi lidar com esse problema junto ao trabalho, junto à família, quanto tempo durou de tratamento, né? Se ela teve dificuldades em relação à medicação, hospital, essas coisas. Mas não para ensinar a tratar, porque isso não vai dar certo. Mas vai dar certo essa harmonia, essa conversa entre grupos, né, Leila? E aí no Nordeste é muito forte isso, alguns grupos em São Paulo também, tem vários grupos do Brasil que as pessoas podem participar. E às vezes é mais importante do que estar ali, estou preocupado, achar um médico, o médico não me atendeu ainda, não consegui consulta. Tudo bem, mas participe de um grupo, isso aí já faz parte do tratamento também, né? Mas com cuidado, não é para fazer automedicação, mas assim para trocar essas experiências. Né, Leila? A gente teve uma experiência muito boa aí no Nordeste em relação a isso também, né? Ter o apoio, na verdade, de todas, mais ou menos assim o grupo, né? Todas por uma e uma por Uma por todas. todas, isso mesmo. Uma por todas. Para evitar justamente que chegue no êxito letal. Elas têm grande dificuldade do afastamento previdenciário, que é uma coisa. Eu tenho um e-book que eu lancei no meu site sobre convivendo com a fibromialgia, justamente mostrando essas dificuldades, o diagnóstico inicial, diferencial e o passo a passo do que eu vejo pela experiência que tenho já de lidar com elas, essas questões previdenciárias, como resolver, tem a questão da incapacidade laboral temporária, né, o que mais, como você frisou no início aí, é fazer a pessoa voltar a ter a sua vida normal, fazer uma atividade física em casa, muitas vezes por falta de recurso, né? Que o tratamento ficou espalhado aí, que o tratamento da doutora Leila é caro. A doutora Leila não tem tratamento caro, a doutora Leila quer ajudar todo mundo e a gente faz como pode. Às vezes é muito mais caro você estar tomando 4 tarja preta e nenhum está servindo e você está em casa, deitado em cima de uma cama sem poder fazer uma atividade que lhe renda, que tenha um retorno financeiro, né? Porque inicialmente elas não conseguem os benefícios, né? Infelizmente a Previdência não contemplou essa doença, porque ela vem se agravando por esses anos, e aí não tem lei que regulamente ainda, né? Mas já existe hospitais, inclusive fora do país, em Israel. Eu espero que a gente chegue a esse ponto A aqui, né? gente vai chegar assim, Leila. Eu sou muito esperançoso nisso.
a tecnologia está aí para ajudar, não tem mais como ficar as pessoas querendo apagar isso, né? Volta naquilo que eu falei da doença invisível, vamos parar de falar isso, né? Eu vejo isso muito forte nos grupos de fibromialgia, mas quando eles falam isso, eles estão se auto-prejudicando falando isso. Então, é uma doença visível, né? Tem médicos que tratam, não dá para generalizar que todo mundo não sabe, não, tem profissionais, né? Ela tem o seu direito, como tem o CID internacional da doença, então ela tem um CID próprio, não tem como esconder essa situação, né? É muito evidente. Eu acho que mesmo agora com essa questão toda do coronavírus, não sei o quê, as pessoas estão mais atentas, mais informadas, estão aqui assistindo a live com a gente, por exemplo, né? Então, estão mais unidas por informações. Não fiquem com medo, procurem, assim, não fiquem presos também a questão de preço, o que o preço interfere? Às vezes interfere na velocidade do tratamento. Às vezes você quer uma recuperação mais rápida, então vai precisar mais recurso. Às vezes, quando a pessoa não tem tanto recurso, não significa que ela vai ficar sem tratamento. Existe tratamento, mesmo que não tenha tanto recurso. Vai ter mais dificuldade. É a mesma coisa, você vai viajar lá de São Paulo até Recife de carro. Eu gostaria de ir de avião, mas não dá, é muito caro, então eu vou de ônibus. Então, você vai chegar lá, só que vai ser mais cansativo, vai demorar mais, mas vai chegar lá. Então, no final das contas, tem como recuperar as pessoas, até com que elas, mesmo que elas não tenham como pagar um tratamento tão caro, sei lá, mais eficaz. Mas tudo depende, vai ser a velocidade, essa é a principal diferença, tá? E o tratamento mais importante que cada um pode fazer, mesmo não sendo médico, você que tem um familiar com fibromialgia, você que tem um amigo no trabalho com fibromialgia, o melhor tratamento que você pode fazer é escutar essa pessoa. Quando a gente escuta um fibromialgia, a gente já está tratando ele. Tá? Essa é a principal coisa. Porque a principal queixa da fibromialgia é que eles não são escutados. As pessoas não acreditam, não escutam, não querem conversar. Então, isso aí é a pior coisa que tem para a fibromialgia. Então, escutar a fibromialgia, ou quem sofre de fibromialgia, é o primeiro passo, é o primeiro tratamento. E é de graça, né, Leila? Não gasta nada para isso. Né? Então, a gente, só escutando o paciente, né, um colega, um amigo, um grupo de associação, já faz parte do tratamento. Sim, e Né? a gente falou simples, né? Como alimentação, atividade física em casa, então isso aí já ajuda bastante Me ajuda e bastante. a abordagem é diferente, né? Não Uhum. tem como a gente padronizar e dizer aquilo é caro. Tem que procurar ajuda, na verdade. Com E tem certeza. pessoas éticos e pessoas dispostas a realizar essa ajuda e estar junto ali. É muito importante isso, se sentir apoiados, né? De um modo geral, os pacientes que têm fibromialgia. E a gente está aqui para isso. Né? Leila, a gente está terminando aqui, mas eu quero te convidar para uma outra live. Vamos falar de um tratamento aí mais específico, vamos conversar depois e passo a convidar o pessoal para escutar essas opções terapêuticas novas que estão surgindo, né? Trocar uma ideia, você comentou do cannabis, você comentou da ketamina. Vamos fazer uma live só de um desses tratamentos, né? Convidar o pessoal para que eles possam tirar essa dúvida, né? Hoje foi a primeira que a gente fez, assim, geral, né? Abordar um pouquinho de tudo, mas a gente pode estar conversando um pouquinho mais específico para frente, não com um tratamento específico para alguém, né? Não é isso, mas informando as pessoas de novas E possibilidades, para as pessoas conhecerem, porque conhecimento também é tratamento, né? Conhecer, né? Mesmo que você não venha fazer, você possa mostrar isso para um colega, para um amigo, né, Leila? Eu queria agradecer muito a tua presença. Foi bem legal aqui fazer a live. Foi uma live surpresa. Né? Pegou o pessoal, tinha pessoas, nossa, vai ter live com a doutora Leila aqui, nossa. Né? Eu fico feliz aqui com a audiência que a gente está tendo. E esse aqui vai ficar gravado, né? O pessoal quiser assistir de novo ou passar para algum amigo que não assistiu, é só entrar aqui no nossa live, que ela está gravada 24 horas. E sim, desejar aqui, mais uma vez, muito obrigado, Leila, por ter eu está quero disponível ver. essa hora aí do domingo aqui, mas pela audiência o pessoal também estava altamente ansioso para assistir a sua apresentação.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer discutir, né, com você sobre essas coisas tão interessantes. Forte abraço. 2 segundos. Tchau.